Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo dessa história magnífica que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. Bom, o capítulo anterior, então, foi enorme, tanto que eu tive que dividir ele em 2 vídeos, mas nós vimos, então, o primeiro martírio dos cristãos. Vimos Lívia morrer junto com esses cristãos na arena do Circo Maximus. Vimos Públio Lentulus desolado, arrependido e recebendo belíssimas mensagens de consolo do espírito do seu amigo Flamínio Severus. E seguindo em frente, né, agora sem a sua alma gêmea ali encarnada junto do lado dele. Seguimos a partir daí, então. Bom, Lívia, então, foi martirizada, mas lembre-se que nem Lívia nem os outros cristãos sentiram dor. Eles foram anestesiados pela espiritualidade amiga e todos eles, inclusive Lívia, se encontram agora nas alvoradas do reino do Senhor. Nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza, como as que se abriam nas esferas mais próximas do planeta, bem na hora do martírio dos primeiros seguidores de Jesus. Então lá, quando os leões devoravam eles vivos, uma legião de espíritos de luz rodeava os corações dilacerados, enchendo de força, de resignação e coragem, né, para o supremo testemunho da fé. E Lívia foi um deles, né? Quando ela abriu os olhos, ela já estava nos braços do seu velho amigo, o antigo apóstolo da Samaria, Simeão. Simeão veio buscar a Lívia como um pai, né? Só que ali eles ainda estavam naquele ambiente da arena. E Lívia viu, né, o seu corpo dilacerado ali pelos leões. E ela entendeu, apesar de ter ficado um pouco espantada, né, com a cena. Mas ali ela entendeu perfeitamente que ela continuava viva, mas do lado de lá, né, que a morte não existe. Ela entendeu, né, o doce mistério da ressurreição espiritual. Como diz Emmanuel aqui no livro e como falava Jesus nas suas lições divinas. E aos poucos Lívia viu que daquela arena ensanguentada foi se erguendo algumas almas. E eram os outros cristãos, né, que haviam morrido ali junto com ela. E que um monte de espíritos de luz vinham buscá-los. Era algo magnífico de se contemplar, algo que não dá para descrever em palavras. A quantidade de luz e energias santificantes que dominavam aquela situação. E ali, diante dos seus olhos, foi sumindo, foi desaparecendo aquele cenário tumultuoso do circo. E aos poucos ela nem escutava mais aqueles berros e aqueles aplausos ensurdecedores daquela arquibancada. Lívia viu que entre o céu e a terra se formava um caminho de uma luz indescritível. E que apesar desse caminho ser iluminado, não ofuscava o brilho das estrelas que brilhavam naquele céu esplendoroso de Deus. Era mágico, impossível de se explicar aqui na linguagem humana. E ali, né, abraçada com seu velho amigo da Samaria, Lívia fala o seguinte: Simeão, meu amigo e meu mestre, roga comigo a Jesus para que esta hora seja menos dolorosa. Essa hora, né, que ela estava se desconectando e ia deixar a terra de vez. E Simeão responde: claro, minha filha, o Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu caminho a todos os que lhe recorrem. Acalma o teu espírito, porque estás agora no caminho do reino do Senhor. Gente, que bênção, né? Ali Lívia sentiu uma paz, né, uma leveza na alma. E todos os companheiros cristãos que estavam ali junto com ela, que sorriam pra ela, viraram amigos, né? Mais do que isso, viraram irmãos em Cristo. E ela reconheceu um por um daqueles que tinham virado seus irmãos nas catacumbas, no cárcere, no martírio e na hora da morte, né? E olhando seus irmãos cristãos, ela sentiu falta de Ana, né, que não estava ali com ela. E sem que Lívia precisasse falar nada, Simeão já captou o pensamento dela, leu o pensamento ali, né, e respondeu: filha, mais tarde você vai saber de tudo, mas agora não se impressione com a ausência de Ana aqui, pois era da vontade de Jesus que Ana continuasse mais um pouco na terra. Ou seja, ela não precisava sentir saudade da Ana ali, porque o que aconteceu era pra ter acontecido. Era pra Ana sobreviver e ficar mais um pouco na terra. A missão de Ana nessa vida ainda não tinha acabado. E ali Lívia observava tudo à sua volta, né? Imagina, eram as alvoradas do reino do nosso Pai. Era mágico. Ali no céu, né? Olhando assim ao longe, olhando distante, parecia que o reino do Senhor se dividia em novos horizontes, onde haviam estrelas
estrelas que se multiplicavam ao longo do infinito, aquelas paisagens magníficas, emitiam uma certa radiação que chegava a ofuscar os olhos deslumbrados de tanta luz que tinham. E isso olhando assim pra frente, né, em direção ao céu, cada vez mais alto, assim, né, em esferas espirituais muito acima da nossa, muito acima do normal ali. Vários céus, várias moradas. E olhando pra trás, dava pra ver a Terra. Ou melhor, dava pra ver as sombras que rodeavam o orbe terrestre, que já estava bem lá pra trás, né? Já estava bem distante. Mas foca na luz, foca no céu. Esquece a Terra agora. Se vocês passarem por essa experiência, vai em direção à luz, né? Nas duas margens daquele caminho que se dividia ali, havia espécies de flores, como se fossem os lírios aqui da Terra, só que mais delicadas, mais celestes, sabe? E menos terrenas. Essa eternidade infinita se apresentava com encantos, com paz e com uma beleza indescritível. Realmente, há muitas moradas na casa de meu pai. No universo infinito de nosso pai, sabemos que existem incontáveis moradas, incontáveis planetas, com vida, né? Iguais a este daqui, iguais à Terra. Alguns mais evoluídos, outros menos, mas todos com vida. Mas além de planetas, né, com pessoas encarnadas vivendo, temos também infinitos planos espirituais. E que um desses planos espirituais, muito acima, muito além das nuvens, muito além do arco-íris, é onde se encontrava agora Lívia e Simeão. Ele foi buscar ela lá na arena do Circo Máximos e subiram tão alto nas moradas do nosso pai, o qual esse lugar era completamente extraordinário, né? Sua beleza, né, paz e encanto ia muito além do que a gente pode compreender. E segundo Emmanuel, as belezas desse reino de Jesus eram saturadas de melodias e perfumes. Pensa num lugar perfumado, um perfume natural, sabe? Erguida à luz plena do infinito, do qual um ninho de almas santificadas e puras se moviam de um lado para o outro, aos ventos perfumados, né, de uma primavera infinita. Não dá pra imaginar. Isso é o máximo que eu consigo explicar, é o máximo que Emmanuel conseguiu traduzir aqui no livro. Não tem como imaginar de fato como era, né? Emmanuel fala, né, que havia um hino suave, do qual era a trilha sonora desse lugar, esse lugar repleto das mais elevadas entidades santificantes, do qual essas melodias desciam até as sombras da terra, conseguia descer lá de cima e vinha até chegar ali perto do orbe terrestre, como se fosse um brado de fé e esperança, com o intuito assim de tocar os corações mais perversos e mais insensíveis. Não tem como traduzir mais do que isso. As harmonias e as vibrações dessas melodias eram cânticos de glória, sabe? Capazes de trazer paz, alegria e bênçãos. E aos seres inferiores que ficavam ali nas esferas espirituais mais próximas da Terra, onde, né, o som da melodia chegava ali, quando eles recebiam no íntimo aquelas vibrações maravilhosas das músicas, da trilha sonora, do cântico, eles se convertiam para sempre ao amor e ao bem supremo, para ver o poder e a força dessas melodias, dessas entidades de luz. E essas entidades de luz, né, eles fazem como se fosse uma oração, sabe? Uma oração em formato de música. A coisa mais linda do mundo. É mais um cântico, né, que não deixa de ser uma oração. Tá aqui, ó, começa aqui e termina aqui a oração dessas entidades de luz, né? E uma frase no meio dessa oração, dessa música, diz o seguinte: basta um só raio do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. Magnífico. Ali, Lívia recuperou completamente a sua força moral. Ela estava abastecida, né, com as orações divinas daquele lugar intraduzível. Ali, Lívia entendeu finalmente o conceito de muitas moradas, né, dos ensinamentos de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Do nosso Pai, né? E esse é o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus do qual ele tanto falava. Aquele reino do qual só entrará os que são bons de coração, os que não se vingam, os que
perdoam, os que ajudam os outros e, acima de tudo, os que amam profundamente. E ali, nas alvoradas do reino do Senhor, cheio de espíritos de luz, cheio de cânticos, flores, estrelas, perfumes, os cristãos, todo mundo, Lívia, Simeão, se prepararam, junto com todos eles, para receber ele que foi o símbolo de amor e pureza nesse planeta, aquele do qual nós recorremos toda vez que estamos cansados e sobrecarregados. Aquele que disse que enquanto houver uma única ovelha perdida neste mundo, ele jamais nos abandonará. Jesus Cristo. E ali, para todos os cristãos que morreram por ele, né, os valorosos trabalhadores da sua causa, Jesus disse belíssimas palavras, como sempre, né? Vinde a mim, todos vocês que semearam com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e de verdade. Nas moradas infinitas do Pai existe luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores e redimir todas as iniquidades. E agora, uma paz soberana vos aguarda para sempre, porque vocês não alimentaram outra coisa na terra, não aspiraram outra coisa no mundo, a não ser o de procurar o reino de Deus e sua justiça. Gente, olha que magnífico, que especial, sabe? Não tem palavras para descrever. É quase como vocês merecem estar aqui, sabe? Pelo que vocês fizeram na terra, vocês merecem o reino de Deus. Como Jesus falou, eles não fizeram outra coisa da vida a não ser segui-lo, a não ser dar um exemplo, sabe? Procurar o reino de Deus e sua justiça. Viveram para Jesus e morreram por Jesus. Então eles merecem mais do que nunca estar ali com Cristo nas alvoradas do reino do nosso Pai. Eu tinha falado que aquele capítulo do Messias de Nazaré, né, com Jesus na terra, conversando com o Públio, tinha sido meu favorito. E era, mas agora eu acabei de mudar. E agora o meu favorito é esse daqui. O Jesus falando também, só que falando ali no céu pros cristãos. Isso Jesus continua, né? Jesus falou bastante aqui. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Jesus falando, né? Entre a manjedoura e o Calvário, ou seja, a vida dele, né? Durante a vida dele, entre ali do momento que ele nasceu ao momento que ele morreu, ele trilhou para todos os seus seguidores, para todas as ovelhas, esse caminho de luz, sabe? Caminho que levará até Deus, né? Ele sendo o caminho. Jesus continua ali falando, né, que agora, nesse momento, estava florescendo, né, o evangelho, a boa nova, estava começando, né, as pessoas estavam começando a divulgar, começando a falar, mesmo ali, né, com os romanos indo pra cima dos cristãos, mesmo sendo crime, eles continuavam firmes ali nos propósitos, né, levando o evangelho pro mundo, estava florescendo. Mas Jesus avisou que ia chegar um tempo em que essas ideias seriam completamente deturpadas, sabe? Jesus, né, já sabendo tudo o que ia acontecer, sempre, né, ele explica, né, que depois de muito sacrifício, de muito tempo, para tentar consolidar, né, o evangelho, as palavras dele, os ensinamentos, os exemplos, tudo para tentar consolidar isso no coração das pessoas, né, fazê-las entenderem, depois de muito sacrifício, tentando levar isso pro mundo, o orgulho, a ambição e a crueldade iriam falar mais alto ali, iam acabar deturpando, sabe, toda essa ideia do cristianismo. Foi o que aconteceu na Idade Média ali, né, que Jesus fala aqui na mensagem. Os preconceitos religiosos, as castas clericais, os falsos sacerdotes, os falsos profetas, restabelecerão novamente a ideia das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai. Então Jesus fala ali, né, ele sabia tudo o que ia acontecer, os caminhos que iam andar, sabia que era um mundo ainda muito involuído, de provas e expiações, com pessoas que não eram evoluídas ainda, que tempos difíceis, piores do que o Império Romano, iriam vir na Terra, né? Por exemplo, a Idade Média. Então Jesus fala, ele explica ali os preconceitos religiosos, as castas clericais, no caso o clero, né? Porque o clero, na Idade Média, desviou os ensinamentos originais do Cristo, né? Eles perseguiam as pessoas, assim, faziam maldades, né? Aquelas coisas horríveis da Idade Média, usando o nome de Deus, usando o nome da igreja, sabe? Usando o nome do Cristo. Isso foi um maior absurdo. Acho que é pior do que a perseguição dos cristãos é você deturpar a ideia e usar uma coisa que é boa, que é sagrada, pro mal. Você modificar as ideias e os ensinamentos do Cristo e usar isso pra perseguir as pessoas, as mulheres, jogar pessoas na fogueira. Acho que isso é muito pior. Você usa, né, um conceito, uma doutrina sagrada pra justificar o porquê você está fazendo mal. Isso é um absurdo. Foi o que aconteceu na Idade Média. E Jesus já sabia de tudo isso. E ali ele
falou, ele explicou que hoje o evangelho está florescendo no mundo, está começando. Hoje, né, os primeiros cristãos e os outros cristãos que iriam vir durante todo o Império Romano ali, eles seriam perseguidos, tudo mais, mas por estarem seguindo fielmente os ensinamentos do Cristo, não estarem se desviando nem um milímetro da rota ali, né, da bondade. Diferente do que iria acontecer na Idade Média. Jesus fala que depois de muito sacrifício para tentar infiltrar esses ensinamentos de bondade dentro das pessoas, as pessoas iam pegar isso e reverter, sabe? Porque, né, pelo poder, pela riqueza, por orgulho, por maldade mesmo. E ali, né, o que estava acontecendo no Império Romano, acho que não chegava nem perto da maldade da Idade Média, que aí sim, né, foi o terror do planeta, a Idade das Trevas. E ali Jesus estava explicando tudo isso, né, para os cristãos. E ele falou, né, que mesmo assim, mesmo com tudo isso que vai acontecer, mesmo ele sabendo que iam vir pessoas que iriam deturpar todas as ideias dele, mesmo assim, Jesus disse: os abusos religiosos não poderão, de forma alguma, apagar o clarão das minhas verdades. Que mesmo isso acontecendo, as ideias originais, as ideias verdadeiras do Cristo jamais seriam apagadas. Sempre, em todas as épocas, haveriam pessoas boas de verdade para poder levar adiante os verdadeiros ensinamentos do Cristo. Olha que coisa magnífica. Jesus falou ali as coisas que iriam acontecer, mas ele sempre dava aquela pontinha de esperança de que mesmo assim, mesmo com coisas ruins acontecendo, mesmo com pessoas cruéis tentando deturpar as suas ideias, isso nunca, jamais, nem isso, nem qualquer coisa que acontecesse iriam apagar as claridades da sua verdade, dos seus ensinamentos, do seu exemplo. E Jesus ainda reforça que mesmo quando isso acontecer, mesmo quando deturparem as ideias dele, usarem isso para fazer o mal, mesmo assim, ele jamais deixará de amar essas pessoas, mesmo elas deturpando as ideias dele, mesmo elas querendo modificar e usar para fazer o mal para os outros, mesmo assim ele nunca deixará de amar essas pessoas e nunca desistirá também de nenhum de nós, né? Ele nunca desistiu. Só Jesus mesmo, né? E Jesus continua dizendo, né? Numerosos missionários da minha doutrina ainda tombarão na arena da impiedade, mas hão de construir junto com vocês a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim. Quando a escuridão tomar conta dos corações da terra, derramarei a minha luz sobre todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas. Jesus disse, né, que ainda haverão muitos grupos assim de cristãos que ainda morrerão nas arenas, dos circos afora. Hoje foi no Circo Máximos, amanhã ou depois será no Coliseu, né? Famoso Coliseu de Roma. Palco de muitas lutas de gladiadores e de muitos martírios dos cristãos. Mas ele falou, né? Hão de construir com vocês a caravana apostólica. Eles vão levar juntos, né? Os primeiros cristãos, aí depois os segundos, os terceiros, os grupinhos de cristãos, né? Ao longo dos séculos, é que vão levar as mensagens, né? As verdadeiras mensagens do Cristo pro mundo. Jesus continua mais um pouquinho. Pela sabedoria e pela verdade, a minha palavra se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas, por meio das suas lições, cristãos. Lições estas que se estenderá ao longo dos séculos, porque um dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Pelos apóstolos, pelos cristãos, por todos estes seguidores fiéis do Cristo, não desistirem, mesmo sob tortura, mesmo com risco, né, de serem mortos, martirizados, expulsos da família, excluídos da sociedade. Mesmo com tudo isso, os ensinamentos que eles estão levando adiante, né, para o mundo, os ensinamentos e os exemplos irá se fixar no planeta, se perpetuarão ao longo dos séculos, como diz Jesus. Não tem Império Romano, não tem Idade Média que faça apagar as mensagens do Cristo. Porque o que esses cristãos, esses primeiros e os outros que iriam vir ao longo dos séculos, como Jesus mesmo falou, é o que vai levar os ensinamentos do Cristo para o futuro. Ou seja,
seja, para nós aqui, graças aos apóstolos, aos cristãos, aos seguidores de Cristo no passado, nós temos acesso hoje a esses belíssimos ensinamentos de Jesus. Porque um dia lá atrás, essas pessoas se recusaram a desistir. Não importa o que acontecesse com eles, não importa quantas torturas eles iam sofrer, quantos deles ainda teriam que morrer, mas eles jamais deixaram de levar os ensinamentos do Cristo pro mundo. Tanto que veio até hoje, até chegar em nós, né, aqui do século 21. E acho que a todos os cristãos de hoje, desse terceiro milênio, é nosso dever, nossa obrigação continuar levando os ensinamentos do Cristo para quem quer que seja, independente da situação, independente do país, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. É importante levar os ensinamentos de Jesus. E mais do que isso, mais do que as palavras, é importante dar o exemplo, porque assim como tudo no mundo, atitudes contam mais do que palavras. Então não podemos deixar se apagar, não podemos deixar morrer o trabalho que os cristãos tiveram lá no inicinho de tudo. Nós não podemos fazer com que isso seja em vão, né? Nós temos que continuar a obra. E hoje, convenhamos que é muito mais fácil ser cristão, né? Alguns lugares do mundo ainda é crime ser cristão, mas pelo menos aqui no Brasil, onde estamos, ainda podemos falar livremente, né? Graças a Deus podemos falar livremente de Jesus, de seus ensinamentos, do seu exemplo. Eu acho que é o nosso dever, nossa obrigação sim, como seguidores de Jesus, fazer a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. Continuar, sabe? Continuar falando, continuar dando exemplo. E Jesus continua, né? As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor e sofrimento que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Ou seja, o mal tem prazo de validade. Todo e qualquer mal deste mundo E de qualquer mundo dos universos existentes, das moradas do nosso Pai. todo o mal tem início, mas também tem um fim. Igual Jesus falou aqui, que essas impiedades humanas formam uma nuvem de dor que rebentarão, que irão se dissipar no momento certo, na hora certa, no momento certo. Todo mal cairá por terra. Não há mal que dure para sempre. E Jesus deixou isso bem claro. E ele finaliza com: trabalharemos com amor na oficina dos séculos. meu Deus. E foram essas as palavras de Jesus que ele falou ali no céu pra Lívia, pro Simeão, pra mais de 200 cristãos que morreram por ele, que renunciaram suas vidas para viver de acordo com os seus ensinamentos, com as leis de Deus, e por causa disso foram escorraçados pela sociedade, humilhados pelo povo romano, mas que agora sim, uma paz soberana os aguardava para sempre, como disse Jesus. E todos os que estavam ali choravam de alegria, se enchendo, né, de coragem abastecida pelo próprio Cristo, né? Coragem para as tarefas que eles ainda tinham que cumprir ao longo dos séculos, né? Que era ajudar os próximos cristãos que iriam vir, ajudar sempre a levar a bondade, os ensinamentos do Cristo, mesmo que dali mesmo, do plano espiritual, mas ajudando, incentivando de forma benéfica para as pessoas aqui da terra. E Lívia ali, né, chorando de emoção, ela disse pro seu amigo Simeão: meu amigo, as agonias terrestres, as dores da terra, é um preço muito pequeno comparado a essas recompensas radiosas. Se todo mundo tivesse conhecimento de coisas parecidas com essa que existem aqui no reino do céu, as pessoas não iriam possuir outra preocupação a não ser a de buscar o glorioso reino de Deus e sua justiça. Lívia falando ali, né, que imagina se todas as pessoas conhecessem só um pouquinho ali do céu, ninguém mais ia se preocupar com mais nada, com dinheiro, com poder, com nada disso. E as pessoas iam apenas se preocupar em buscar o reino de Deus e sua justiça. E aí Simeão responde, né? Sim, minha filha, mas deixa que um dia todas as pessoas da terra irão conhecer o evangelho do Mestre. Para que isso aconteça, nós temos sim que nos sacrificar pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Então organizaremos postos de trabalho entre as sombras terrestres e tentaremos tocar, né, todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas. Tá vendo? Simeão deixou claro ali o quão importante era eles trabalharem, né, a favor do Cristo, e o quanto que era importante, né, terem outros cristãos, porque eles trabalhando no céu e os outros cristãos na terra ficaria um trabalho mútuo, trabalho em equipe para levar, né, os ensinamentos de Jesus pro mundo, para as pessoas que ainda vivem nas sombras.
E Simeão ainda reforça, né? Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo, em missões, né, santificadoras. Todos esses primeiros cristãos, né, que morreram ali por Jesus, como eles eram os pioneiros, né, eles não precisavam mais reencarnar na Terra. Já tinham cumprido ali, ó, tudo o que eles deveriam cumprir. Eles não precisavam mais reencarnar na Terra, esses primeiros que morreram por Jesus. Mas Simeão deixou claro, né, se fosse preciso, eles iriam voltar. Eles não precisavam, mas se quisessem retornar, se fosse preciso, em missão, eles iriam. E iriam sorrindo, não importa o que iriam passar. Iriam por Jesus, né? Iriam em missão, né? Aqueles espíritos que vêm em missão, que sofrem, e não era por pagamento, por resgate, porque precisava. Não, era por missão, porque ele quis, porque ele se voluntariou a isso. Tudo por Jesus, para levar, né, seus ensinamentos, sua doutrina e, claro, sempre seu exemplo pro mundo, para as pessoas que ainda precisam, né, aprender sobre Jesus. E ali, né, junto de Simeão, junto com outros cristãos, Lívia percebeu, notou que alguns dos cristãos se reuniam em grupinhos e desciam para visitar, né, a terra, as famílias, para ajudar, né, em espírito mesmo ali. Lívia sentiu vontade de fazer o mesmo. Sentiu vontade de descer a terra de novo, em espírito mesmo, e ajudar o Públio nesse finalzinho da encarnação dele. Aí ela perguntou, né, para um mensageiro de luz que tava ali. Ela perguntou pra ele: mensageiro do bem, essas alegrias do reino do nosso Pai teriam uma nova beleza pra mim se eu pudesse descer a terra e ficar em companhia do coração que é metade do meu, da minha alma gêmea. Gente, até pra pedir, eles pediam de um jeito diferente, né? Lívia pedia de um jeito gracioso. Ela falou, né? Olha, o céu vai ter uma nova beleza pra mim se eu puder descer a terra e ver o Públio. Sabe? Não foi simplesmente, posso descer a terra e ajudar meu marido? Não, foi, olha, o céu vai ter uma nova beleza pra mim se eu puder ajudar aquele companheiro que é a minha alma gêmea. Gente, até o jeito, a forma deles falarem, deles pedirem as coisas é magnífico. Aí o mensageiro do bem respondeu, né? Sim, é claro. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres. Eu conheço a tua história, Lívia. Eu sei das tuas lutas, até das encarnações do passado. Entendo perfeitamente os teus propósitos em prosseguir em espírito, trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem você amou muito. Outra resposta maravilhosa, né, do mensageiro pra Lívia. Aí ele ainda continua, né? Vai, minha filha, vai, pode ir. E ampara o teu infeliz companheiro, até porque Públio Lentulus não está longe da sua mais dolorosa expiação dessa vida atual. Perdida, infelizmente, por causa do seu orgulho e da sua vaidade. Gente do céu, meu Deus. Pois é, o mensageiro disse, né? Daqui a pouquinho ele estaria passando... O tempo lá é diferente, né? Daqui a pouquinho seria daqui a alguns anos. Ele estaria passando pela pior expiação dessa sua encarnação que estava perdida. Que pena, Públio Lentulus. Mas Lívia, mesmo assim, iria lá em espírito, ficar do lado dele e ajudar, né? E ela sentiu também um aperto, né, no coração, porque, nossa, que pena que ele vai sofrer. E ela não vai poder impedir. Vai poder ficar ali do lado dele em espírito, mas não vai poder impedir. E lá foi Lívia, né, junto com Simeão foi com ela, foram indo, né, como eles estavam num patamar muito acima da terra, demorou um pouquinho, né, até chegarem ali nas sombras da terra, e quando eles chegaram ali, né, na atmosfera deste planeta, Lívia já sentiu a diferença de energia, né, já sentiu um choque fluídico, mas mesmo assim continuaram, né? Desceram até Roma e era mais ou menos meia-noite ali na terra. E ali, junto com Simeão, ela chegou ao seu antigo palácio do Aventino e os dois foram imediatamente para o quarto do senador, do qual se encontrava rezando de joelhos para a cruz do Simeão. E ali ele chorava, rezava, lembrava do passado, afinal já fazia um mês que Lívia tinha desencarnado. O tempo é diferente, né? Parecia que só passou um dia lá no plano espiritual, mas passou um mês aqui na Terra. E entre suas orações e suas lágrimas, Públio notou que aquela cruz de madeira brilhava. Saíam algumas luzes daquela cruz. Mesmo que acontecia com a Lívia, quando ela rezava para aquela cruz, a cruz do Simeão, saíam luzes dessa cruz, que é também porque eles estavam ali, né? A Lívia e o Simeão. E ali em espírito, Lívia deu um beijo no rosto, na testa de Públio, e o senador não viu eles, né? Claro, mas
Mas ele sentiu no fundo da alma que estava sendo tocado por uma força nova. Aquela força que só fazendo uma oração sincera e cheia de fé nós conseguimos ter. Então é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse capítulo, né, das alvoradas do Reino do Senhor é mais curtinho. E agora eu já decidi, é o meu favorito. É maravilhoso esse capítulo, eu sou apaixonada por este capítulo. Aliás, eu sou apaixonada por essa história, né, por essa história inteira. E o próximo capítulo se chama Teias do Infortúnio. Vamos sair do céu e ir direto para as confusões terrenas. Que aqui, meus amigos, a vida continua, seja ela como for. E esse próximo capítulo é tenso. Tem gente que vai morrer. Se preparem pro próximo capítulo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações quando eu postar vídeo e deixarem o like, né, que isso me ajuda muito. Um beijo, romanos, e tchau!